Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Reconhecimento facial diminui número de fraudes no transporte público de Uberlândia. Quando a pessoa passa pela catraca utilizando o cartão, a câmera dispara 7 fotos simultâneas para reconhecimento facial. Donos de imóveis sofrem com a crise do setor. Tem acontecido uma diminuição na procura. Semana Mundial da Amamentação busca conscientizar as mamães de primeira viagem. A partir de agora no Band Cidade. Boa noite. A Polícia Militar de Santa Vitória, no Pontal do Triângulo, fez uma operação na manhã de hoje dentro da cadeia pública da cidade. Foram localizados e apreendidos 7 celulares, 2 baterias de telefone, 2 fones de ouvido, 6 carregadores, cerca de 220 gramas de maconha, 1 papelote de cocaína, além de um objeto pontiagudo. Policiais civis de Uberaba apreenderam mais 6 quilos de crack por desdobramento da operação pontual da semana passada. A droga estava escondida em um dos veículos apreendidos. Pelo fato da operação dos policiais civis ter sido realizada no período da noite, nem toda a droga foi encontrada dentro do veículo. Após um trabalho de averiguação, outra quantidade de entorpecente foi encontrada. Nestas fotos feitas pela Polícia Civil, os agentes encontraram mais 6,3 kg de crack escondidos no para-choque traseiro do veículo apreendido no desdobramento da operação pontual realizada no último dia 29 de julho. A gente encontrou semana passada, foram 2 quilos de crack, 3 quilos de maconha e 1 de haxixe. Só que a gente encontrou essa droga foi no período noturno, então a gente não tinha como fazer uma busca detalhada nesse veículo. Ontem esse carro estava no pátio da perícia, a gente desmanchou esse carro praticamente e a gente encontrou no para-choque traseiro escondido mais 6,3 kg de crack. Então a gente só conseguiu localizar essa droga porque a gente realmente desmanchou esse carro. Com mais esta apreensão, totalizou 12,3 kg de drogas, entre maconha, crack e haxixe. Também foram apreendidos 5 veículos, balança de precisão e produtos contrabandeados do Paraguai. 4 pessoas foram presas. Operação considerada como mais um duro golpe no tráfico de drogas na cidade. Nós temos feito apreensão de grande quantidade e isso dá um prejuízo muito grande, porque além da droga, nós estamos puxando para dentro do inquérito policial os bens materiais desses criminosos. Então, tudo aquilo que eles conseguirem comprar com dinheiro do tráfico será tomado pela justiça. Morreu hoje um dos autores do assalto à mercearia que aconteceu na segunda-feira em Uberaba. Maicon Dias Dantas, de 21 anos, foi linchado por populares logo depois do crime e estava internado em coma induzido. Durante a ação, uma aposentada de 74 anos morreu baleada. O segundo autor do crime também foi baleado, recebeu atendimento médico e já foi encaminhado para a penitenciária. Outros 2 suspeitos, Darcy Gonçalves Pereira, de 55 anos, e Tiago Gonçalves Pereira, de 30, ainda estão foragidos. Deficientes e idosos possuem gratuidade no transporte público. Já os estudantes contam com desconto nas passagens. Para isso, cartões identificados com fotos são utilizados. Em Uberlândia, um sistema de reconhecimento facial tem diminuído o número de fraudes nos ônibus. Atualmente, são mais de 100 mil cartões ativos em Uberlândia. Entre eles, gratuidade ou desconto na passagem de ônibus coletivo. Os cartões são pessoais e intransferíveis, ou seja, não podem ser utilizados por outra pessoa que não seja o próprio dono. Mesmo assim, cenas como esta ainda acontecem. Quando a pessoa passa pela catraca utilizando o cartão, a câmera dispara 7 fotos simultâneas para reconhecimento facial. Caso haja alguma irregularidade, elas são encaminhadas para avaliação. A hora que o ônibus entra na garagem, ele faz a coleta desses dados, vem para nós via internet e o sistema automaticamente ele identifica quais são as inconsistências. Ele não bloqueia o cartão automático, ele identifica as inconsistências nas imagens e cria um relatório para nós. Aí nós fazemos a validação dessa imagem, faz a
a comparação da imagem que nós temos em cadastro com as 7 imagens que ele tirou. Desde 2014, quando o sistema de reconhecimento facial foi implantado, mais de 9 mil cartões foram bloqueados. Os de idosos foram os que menos contaram no número, apenas 308 cancelamentos. De deficientes vem logo em seguida, com quase 3.200 bloqueios. Agora os cartões de estudantes representam mais da metade do total. Apesar de expressivo, o número de ocorrências tem diminuído. No começo da instalação, na implantação do sistema, no início de 2014, nós bloqueávamos em média 3 mil cartões mês. Então a gente teve uma queda bem grande nisso. Hoje nós estamos bloqueando uma média aí de 200 estudantes, 27 gratuidades e 10 idosos no mês. Então nós temos bem um número abaixo de bloqueio, em função do número grande de utilização. Para você ter uma ideia, o estudante, ele utiliza em média 700 mil passagens no mês. Nós bloqueamos 210, então o número baixou bem de irregularidade. O governo do estado de Minas prorrogou o regime especial de tributação para os atacadistas. O decreto divulgado no Diário Oficial derruba por 30 dias os efeitos da resolução que revogava o benefício. A Prefeitura de Uberlândia afirmou que a decisão foi tomada depois de um encontro entre o governador Fernando Pimentel e o prefeito Gilmar Machado. Nos próximos 30 dias, representantes do governo e do setor atacadista vão se reunir para avaliar a situação e chegar a um acordo que seja satisfatório para as duas partes. Enquanto o setor atacadista comemora com a notícia, tempos ruins para o setor imobiliário. Em Uberlândia são tantos imóveis disponíveis para aluguel que a saída encontrada pelos donos é diminuir os preços para atrair moradores. A cena é cada vez mais comum. Andar pela cidade e encontrar imóveis trancados, só esperando por um inquilino. Tem proprietário que acaba recorrendo a várias imobiliárias de uma só vez. Os cartazes tomam conta da fachada. Tem acontecido uma diminuição na procura, em torno de 10% a 15%, e isso gera uma redução de preço em determinados imóveis. Alguns proprietários que necessitam alugar com mais agilidade acabam reduzindo um pouco o preço para terem uma locação mais ágil. Segundo o Sindicato de Habitação de Uberlândia, os contratos de aluguel estão sendo fechados com preços mais baixos, uma média de 10% a 15% mais baratos, em um comparativo com o mesmo período do ano passado. Para o vice-presidente do sindicato, abaixar os preços pode não ser a melhor saída. Um inquilino não vai alugar o imóvel A ou B porque ele baixou 10% ou 15%. Ele vai alugar aquele que é bom para ele. O sindicato tem orientado todos os nossos clientes e toda a nossa categoria para que mantenham os seus imóveis em bom estado de conservação. A negociação é sempre importante. Tanto o inquilino deve pleitear um desconto, quanto o proprietário deve entender que isso faz parte do mercado. Agora tem a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Os dados são do Instituto Clima Tempo. Em Uruana de Minas, o dia será de sol com algumas nuvens e sem chuva. Máxima prevista 31, mínima 14. Sem previsão de chuva também em Arcos. A quinta-feira amanhece com algumas nuvens, máxima 28, mínima 15. Dia ensolarado em Lagamar. A temperatura pode chegar a 32 graus, mínima 14. Em Ituiutaba, dia de sol com algumas nuvens, máxima 30, mínima 18, sem chuva na cidade. E em Sacramento, máxima prevista 28, mínima 18. Sol com algumas nuvens, não chove. Produtores rurais de Minas vão a Brasília conferir as altas produtividades do sorgo e do milho. É o que você confere depois do intervalo. Chegaram em Ituiutaba, Pontal do Triângulo, 4 toneladas de medicamentos básicos. Os remédios vão abastecer a rede pública de saúde. Foram quase R$300 mil de investimento para a compra do estoque. A previsão da Prefeitura Municipal é que eles durem cerca de 6 meses. Estamos na Semana Mundial da Amamentação. A data tem o objetivo de alertar as mamães sobre os benefícios de amamentar os recém-nascidos, inclusive depois de voltar ao trabalho. Juliana já está no segundo filho. Agora ela dá as boas-vindas para Valentina, que acaba de nascer. As primeiras amamentações com certeza vão ficar na memória. Um momento muito importante.
É um momento único para o bebê e para a mãe. Acho que é o primeiro contato que fica pro resto da vida. Importante para ele e para você? Para mim, acho que mais para mim do que para ele. Porque esse momento que a gente fica aqui admirando é inexplicável. E é justamente nessa hora que as dúvidas surgem, ainda mais para as mamães de primeira viagem. O primeiro momento com a mãe, sempre surge aquela dúvida se o leite vai descer ou não, se a pega está correta ou não, né? Essas são as principais dúvidas. Todas estas mulheres tiveram os bebês no mesmo dia. Hoje elas estão reunidas para receber orientações sobre a importância e a maneira correta de amamentar. Para isso, algumas simulações e muita conversa. A mãe tem que ter uma alimentação bem saudável, beber bastante líquido e perceber o xixi, cocô desse bebê, se está certinho, porque só assim ela vai saber se esse bebê está amamentando ou não. A cada momento se descobre novas funções do leite materno. Eu diria que o leite materno é realmente o melhor remédio para a criança no primeiro ano de vida. Tirar os olhos dos pequenos é que é difícil nessa hora. Pelo menos no primeiro ano de vida, essa atenção tem mesmo que ser redobrada. O ideal é que quando a mãe vai trabalhar, se ela puder continuar amamentando o filho, pelo menos no período que ela esteja em casa, seja antes dela ir ao trabalho, seja na hora que ela volte do trabalho, isto é fundamental. A criança no primeiro ano de vida é recomendado que ela faça uma consulta mensal, que é a consulta de puericultura. E nessa puericultura, o médico pediatra vai orientar bem sobre a amamentação. Uberlândia será uma das 5 primeiras cidades do estado a receber o programa Minas Digital. O plano pretende gerar R$1 bilhão em investimentos privados e públicos nos próximos 10 anos. Em todo o estado, a implantação será em 150 cidades. Segundo o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Miguel Corrêa, a ideia é fazer uma parceria também com a Universidade Federal de Uberlândia, para que os alunos ganhem bolsas de estudo para a criação de startups. O objetivo é fomentar o setor de empresas de tecnologia. A ideia é colocar o programa em funcionamento até o fim do primeiro semestre de 2016. Em Uberlândia, uma associação reúne mais de 90 empresas que buscam se despontar nos negócios. O objetivo de todas é só um: inovação. Na parede, um projeto, talvez o caminho para o sucesso. Nesta sala, tudo serve para motivar de alguma forma. É que aqui, novos empresários podem utilizar o espaço para ter boas ideias e, com isso, impulsionar os negócios. O local faz parte dos projetos da Inove, uma associação sem fins lucrativos que visa desenvolver a inovação, principalmente na área de tecnologia. E é uma concentração de empresas, de pessoas, de estudantes, profissionais da área, que podem adentrar no Inove também, não só empresas, no intuito da gente desenvolver o ecossistema de inovação de Uberlândia e permitir que se instale em Uberlândia uma indústria pujante de tecnologia da informação, fazendo o desenvolvimento da nossa cidade. A agenda está cheia. Os eventos realizados aqui buscam orientar principalmente aqueles que estão começando. Mariana trabalha nesse espaço há 2 meses e já foi possível notar diferença. A integração é muito grande e a troca de conhecimento também aumentou bastante do que quando estávamos em escritório, só a gente mesmo, só a empresa. Porque a gente conversa com várias pessoas, então o conhecimento aumenta, então a forma às vezes de trabalhar muda um pouco. Este diretor explica, o objetivo é que a associação funcione como um trampolim para as novas empresas. Para isso, vem aí novos projetos. Uma visita à Europa já está programada. Será possível aprender com os bons exemplos. Um primeiro projeto é esse que a gente está aqui, que é o Inove Hub, que é um hub de inovação que conecta diversas empresas e que promove a aceleração de startups e uma série de eventos de inovação. Um outro projeto, o qual está motivando a gente estar aqui falando com vocês, é a Missão para a Europa, onde a gente vai fazer um intercâmbio com lugares em que a gente tem espaços de coworking altamente inovadores e voltados para empreendedorismo social. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Agora vamos conferir as cotações de commodities agrícolas. A saca de 60 quilos de arroz com casca fechou o dia a R$ 36 no estado de Goiás.
O quilo de frango em Belo Horizonte foi cotado a R$ 2,80. Já a tonelada de laranja-pera na Bahia fechou com a média de R$ 275. Agricultores de Minas Gerais participaram do Dia de Campo Safrinha, no Distrito Federal. Eles foram conhecer as altas produtividades do sorgo e do milho. Produtores rurais, agrônomos, técnicos e estudantes de Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás participaram do Dia de Campo Cultivo do Sorgo e Milho Safrinha, realizado no PADEF, que fica a 40 quilômetros da divisa de Minas Gerais. A cooperativa está buscando isso, buscar algumas variedades que têm se destacado nessa condição aí de safrinha. Porque hoje a safrinha, na verdade, virou uma outra safra, não é mais uma safrinha. Ela é tão importante quanto a primeira safra do produtor, e até a nível de rentabilidade. Nos últimos anos, a produtividade no plantio safrinha tem aumentado consideravelmente. Agora, o agricultor veio aqui no Dia de Campo buscar uma informação. Qual a melhor data de plantar o sorgo e o milho safrinha? Os cultivares de milho e de sorgo foram plantados entre os dias 5 e 9 de março. E mesmo com as intempéries climáticas, a produtividade surpreendeu aos organizadores e agricultores. Tivemos materiais aí de sorgo, por exemplo, assim, quase 150 sacos por hectare, plantado já em março, assim como o milho, passando de 130 sacas. Então, isso para o produtor é muito interessante. As boas práticas discutidas aqui no Dia de Campo no Distrito Federal são levadas e aplicadas pelos produtores mineiros. A seguir, no Triângulo Mineiro, é possível encontrar mais de 3.000 cachoeiras. E você vai conhecer uma delas depois do intervalo, não vá perder. Agora, o esporte. O Cruzeiro vai viver uma situação incomum no jogo contra o Palmeiras neste domingo. O antigo técnico Marcelo Oliveira, que conduziu a Raposa no bicampeonato, estará em campo, só que do outro lado. Esperado ou não, mais um dos reencontros do futebol acontece no próximo domingo. Isso faz parte, a gente já vivenciou já esses momentos com outros treinadores, e então a gente já está um pouco acostumado, porque isso é a rotina do futebol. Mas por mais que tenha mudado, alguns ficaram e outros foram pedidos pelo próprio Marcelo Oliveira. E quem será que vai se aproveitar melhor desta situação? O tempo de convívio foi o mesmo, então eu acho que as duas coisas, nós conhecemos ele, como ele também nos conhece, ele sabe, porque ele tinha o conhecimento das nossas, como que nós fazíamos, como que nós agíamos. Então, os dois lados nós conhecemos porque convivemos com ele, e ele também conviveu conosco e sabe como nós agimos. Foram 2 temporadas trabalhando diariamente neste gramado. Com pouco tempo no Palmeiras, Marcelo Oliveira tem aproveitamento de 70,3% contra 47,2% de Luxemburgo aqui no Cruzeiro. Além disso, deve ser difícil esconder pistas de quem já conhece muito do elenco. O Marcelo, como você falou, ficou bastante tempo aqui, foi campeão. Então, todos os jogadores que estão aqui, ele conhece bem, mas agora o treinador é o Vanderlei. Então, vamos ver o que ele vai trabalhar essa semana para poder não dar pista para o Marcelo, porque ele conhece bastante o time, para poder fazer um bom jogo no domingo. Após 2 anos no topo do futebol brasileiro, a Raposa vive dias bem diferentes. Vem de 3 jogos sem vitória e está a apenas 4 pontos da zona de rebaixamento. Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem agora um dilema: como manter o foco também na Copa do Brasil. O próximo jogo será pelo Brasileirão no domingo contra o Goiás. Por enquanto, essa é a prioridade. Descanso. Está aí uma coisa que vai ser rara de se ver entre os jogadores do Atlético. O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil colocou o Figueirense como adversário do Galo. E com 2 competições, vai ser preciso suar ainda mais a camisa para aguentar a sequência de partidas. Daqui para frente, o Atlético vai ter o calendário repleto de jogos no meio e no fim de semana. Vão ser 13 em um espaço de 6 semanas. E se a equipe avançar na Copa do Brasil, a sequência será ainda maior.
Já deu para ver que vem por aí uma verdadeira maratona de jogos. Mas será que o líder do Brasileirão vai priorizar uma das competições? Para o lateral Marcos Rocha, a resposta é não. Acho que dá para encarar. No ano passado a gente não priorizou nenhum dos campeonatos, né? A gente quis disputar de igual para igual todos a Copa do Brasil, que acabamos sendo campeões. O brasileiro, a gente tentou brigar até o final, infelizmente o Cruzeiro conseguiu abrir bastante pontos. Então, acho que dentro do Atlético não tem esse pensamento de priorizar o campeonato. Acho que a gente vai brigar por todos, como aconteceu no passado. E se a gente for parar para pensar, não seria fácil escolher. Se por um lado o Atlético é o líder isolado do brasileiro, por outro o Galo é o atual campeão da Copa do Brasil e busca o bicampeonato. Atual campeão de um, líder de outro. No Atlético, ninguém quer deixar a bola cair. O turismo ecológico vem crescendo cada vez mais na região. Isso porque só no Triângulo Mineiro é possível encontrar mais de 3.000 cachoeiras. Um prato cheio para quem gosta de curtir a natureza. A Band Triângulo resolveu entrar de cabeça na aventura. Confira agora na reportagem de Tarsis Duarte e Ítalo Ayala. O melhor quando se faz um bom passeio é chegar bem cedo para aproveitar todos os momentos. E foi isso que a gente fez. Equipamentos em mãos e é hora de curtir. Esse é o caminho para chegar até o ponto que a gente está indo. Uma das 3.000 cachoeiras do Triângulo Mineiro. Dizem que é muito bonito, mas até lá tem que andar 1,5 km. Este grupo que veio acompanhar a gente é especializado nesta atividade. São 5 anos fazendo trilhas pela região. Já dá para saber que ninguém conhece melhor o pedaço do que eles. Mas não é preciso se preocupar não. Quem tem dificuldade no caminho pode ter certeza que ganha uma mãozinha. Olha só, eu já tô até ouvindo barulho. Tá perto, gente? Tá pertinho. Falta pouco, vamos lá. Finalmente chegamos e olha que maravilha. Fomos recepcionados por essa queda d'água enorme e o pessoal aproveitou para registrar o momento. 45 metros de queda d'água, pertinho da cidade de Araguari. Apesar de serem uma propriedade privada, o acesso é livre. Ela é conhecida como Cachoeira das Irmãs, um nome carregado de histórias. Pedi que me contassem um pouco mais sobre isso, mas com um visual desses, vale até mesmo bater esse papo no meio da água. E aqui é conhecido como Cachoeira das Freiras, irmãs, 2 irmãs, 3 irmãs. Dado o fato de ela estar numa terra onde tem um convento com freiras, né? Até para quem trabalha todos os dias é preciso tirar um tempinho para se divertir. É aqui que André alivia todo o estresse. Certeza, eu recomendo. Não há nada mais gratificante de ver uma paisagem dessa. Esquece todo o estresse, deixa lá na cidade, com certeza. Só que para esse grupo não basta somente cair na água. Quanto mais adrenalina, melhor. Por isso, logo começam a preparar o equipamento de rapel, bem ao lado da queda d'água. Eu mesmo fiquei com muita vontade de descer no rapel, mas vontade não é coragem. Por isso, meu cinegrafista deixou tudo esquematizado aqui no tripé, a câmera no tripé, pra gente não perder nenhum detalhe, e ele foi no meu lugar. Só que ele parece não levar muito jeito não, viu? E mesmo desajeitado, não é de ver que até deu uma paradinha pra uma selfie? É o que a pessoa precisa ter à disposição e realmente querer algo diferente, né? É um esporte que te traz emoção, te ajuda a pensar um pouco na vida. A gente sente uma paz, primeiro a refrescância de chegar aqui, tava calor pra caramba, você chega e já refresca, o som, é tudo maravilhoso, tudo fantástico. Duro é a hora de dizer tchau. O que compensa é a despedida, um pôr do sol maravilhoso. Realmente maravilhoso. E o Band Cidade de hoje termina aqui, mas a gente volta amanhã. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você.